Fala investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, nesse vídeo vamos falar um pouquinho aqui sobre o SNAG11, o SNAG11, esse fiagro da Suno que tem se destacado bastante, especialmente pela estabilidade com respeito à sua cotação. Então não é um ativo que tem uma alta oscilação diferente de outros fiagros, vem conseguindo manter um patamar bastante interessante de rendimentos. E também é um fundo que não sofreu nenhum tipo de calote. Passou tranquilo por esse ano de 2024 e a expectativa é que continue tranquilo aí para os próximos anos. Então vamos analisar o SNAG 11, ver como é que ele funciona, quais são os seus principais investimentos e qual a expectativa para o ano de 2025. Será que vale a pena investir nele aproveitando aí essa possível alta da taxa Selic? É o que vamos analisar no vídeo de hoje. Vamos também pegar aqui esse último relatório gerencial que saiu na semana passada e nos atualizar sobre a situação atual do fundo. E deixe aí nos comentários se você já investe no SNAG 11 ou se está pensando em investir nele. Então vamos lá. Atualmente ele está sendo negociado a R$ 8,92, então é um ativo de base 10. Seu dividend yield, que é a sua rentabilidade acumulada dos últimos 12 meses, está de 13,73%, uma boa rentabilidade, e seu indicador P/VP está de 0,87. Então, está sendo negociado abaixo do que seria o seu preço justo, levando em consideração o seu valor patrimonial. Além disso, o fundo tem uma boa liquidez média diária próxima aqui de 1,5 milhão. Então, você não terá dificuldades aí na hora de comprar ou vender cotas do SNAG 11. Se pegarmos a sua cotação aqui, deixa eu colocar na cotação padrão, que calcula apenas o preço do ativo. Como eu mencionei, ele é um fundo que se manteve muito estável durante muito tempo. Início de 2024 aqui, ó, como vocês podem ver, o fundo sempre se mantendo acima dos R$ 10, porém, a partir aqui do mês de outubro, ele começou a ter algumas quedas mais acentuadas. Porém, não ocorreu nada de errado com o fundo, simplesmente movimentação aí do mercado financeiro. Se descermos mais um pouquinho aqui, pessoal, podemos notar o seguinte, que ele conta aqui com quase 110 mil cotistas, então é um fiagro que tem crescido bastante sua base de cotistas. Seu preço justo seria os R$ 10,21 e seu último rendimento pago foi de 10 centavos por cada cota. Além disso, ele tem um patrimônio atual de R$ 604 milhões. E se descermos mais um pouco, podemos aqui conferir o seu histórico de rendimentos distribuídos. Então ele começou aqui o ano de 2024 pagando 11 centavos por cada cota. Deixa eu descer aqui para ver se foi 11 centavos mesmo, já que esse site sempre gosta de arredondar. Na verdade, que foi 10 centavos e meio por cada cota. Não foi exatamente os 11 centavos. Então, ele iniciou o ano pagando aqui 10 centavos e meio, diminuiu um pouquinho para 10 centavos, porém já está com potencial aí para voltar a subir os seus rendimentos para 10 centavos e meio ou até 11 centavos por cada cota. Mais adiante lá no relatório gerencial, eu vou mostrar o resultado financeiro do fundo, que mostra que o fundo já tem capacidade para poder aumentar seus rendimentos. Então é o fundo que tem mantido aí sua estabilidade com respeito aos rendimentos que distribui para os seus cotistas. Agora aqui no relatório gerencial, que é correspondente aqui ao mês de novembro, vamos considerar alguns pontos. Em especial, a gente pode ver aqui que o fundo ele tem um resultado acumulado de 6 centavos por cada cota, sendo que ele vem pagando 10 centavos. Então atualmente só de resultado acumulado ele tem aí a metade de uma distribuição mensal, o que é muito interessante. E outro ponto também, podemos ver que ele tem uma remuneração de todo o seu portfólio de CRAs de CDI mais 2,67%. Então podemos notar que não é uma taxa elevada, então não são ativos de alto risco. E também podemos notar que 100% dos seus devedores estão em dias com seu pagamento. Então o fundo aí não tem sofrido situação de calote, algo que prejudicou bastante os fundos imobiliários durante esse ano de 2024. Vários ativos aí sofreram calote de alguns dos seus devedores. Com respeito a algumas movimentações que ocorreram no fundo durante o mês de novembro, ele menciona aqui que o SNAG adquiriu 22 milhões aproximadamente do CRA Cultura, que é um ativo pulverizado com 109 devedores. E também parecida aí com aquela operação na Boa Safra, que atualmente também é devedora do SNAG 11, e que nesse CRA da Boa Safra existe ali vários e vários devedores. Então ele fez aqui de maneira similar com esse CRA da Cultura. E aqui podemos notar, ó, ele não menciona o nome de cada um dos devedores, porém ele menciona aqueles que ele tem maior exposição. E um ponto interessante é que não tem concentração. O que ele tem maior exposição atualmente aqui é de 4,7%. Então, operações interessantes aí que o SNAG 11 ele realizou. Com respeito ao seu resultado financeiro, pessoal, que é um ponto que eu acho interessante aqui no SNAG 11, correspondente ao mês de novembro, podemos ver que ele teve uma receita total aqui de R$ 6.729.000, e as despesas do fundo somaram o valor de R$ 456.000.
Então, se pegarmos o resultado que ele gerou, o seu resultado bruto, e diminuímos pela sua despesa, ele ficou com um resultado líquido de R$ 6.273.000. Porém, aqui no relatório gerencial, ele não mostra qual foi o valor líquido que ele gerou. Ele acaba aqui juntando com a reserva que ele tem e dessa maneira ele mostra aqui o resultado geral, o que ele gerou durante o mês, mais a reserva acumulada que passou de um mês para o outro. E podemos notar aqui, se descermos mais um pouco, que o valor que ele distribuiu foi de R$ 5.795.000. Como eu falei, se pegarmos o que ele gerou, seu resultado bruto, e diminuímos pelas suas despesas, que foi esse valor, ele teve um resultado líquido durante o mês de novembro de R$ 6.273.000. Ele distribuiu R$ 5.795.000. Então ele teve aí um saldo positivo, ele gerou mais do que o valor que ele distribuiu. Uma diferença aí de quase R$ 480.000 de saldo positivo. Então, se ele quisesse aí aumentar seus rendimentos, já que ele tem também uma reserva acumulada, ele poderia tranquilamente aí pagar 10 centavos e meio por cada cota. Então, creio eu que no próximo mês, no caso, no próximo anúncio de rendimentos, que vai ser correspondente à sua receita desse mês de dezembro, o fundo já consiga aí aumentar um pouco os seus rendimentos, potencial dinheiro para poder pagar a tempo. Especialmente que houve agora esse novo reajuste na taxa de juros, subiu 1% durante esse mês de dezembro. Então o fundo ele pode tranquilamente aí pagar 10 centavos e meio por cada cota ou até um pouquinho mais. E como a expectativa é a Selic ela continuar subindo durante esse ano 2025, então o SNAG 11 vai ser muito beneficiado. Se descermos mais um pouquinho aqui, podemos notar como o fundo ele vem fazendo um acumulado de lucro durante esse tempo. Especialmente aqui nesses últimos 3, 4 meses, ele conseguiu subir bastante o seu lucro acumulado. Atualmente ele tem aqui um lucro de 6 centavos,1 por cada cota, que ele poderia distribuir para os seus cotistas. Outros pontos aqui interessantes para analisarmos do SNAG 11, podemos notar que o fundo ele conta aqui com 214 devedores, então é um ativo bastante diversificado. Podemos notar também que do seu patrimônio total de 604 milhões de reais, ele tem aqui um pouco mais de 53 milhões de reais investido em CRAs que estão indexados ao índice IPCA e o restante são CRAs que estão indexados aqui ao índice CDI, que atualmente corresponde aqui a 522 milhões de reais. Então, seu principal indexador atualmente é o índice CDI. Por isso que eu mencionei que ele vai ser muito beneficiado devido à taxa de juros continuar subindo. E com respeito aos imóveis que ele tem, ele menciona aqui também que o mês de reajuste dos seus aluguéis é o mês de julho. Além disso, ele também menciona que ele tem um caixa aqui atualmente superior a 16 milhões de reais, quase 17 milhões de reais disponível aí para futuros investimentos que ele pode fazer. Como ele tem esse valor em caixa, eu acho muito provável que ele vai aproveitar aí essa fase boa da Selic lá nas alturas para poder fazer novos investimentos. Aqui a gente pode ver todos os investimentos que atualmente ele tem. Então ele tem aqui os CRAs da Boa Safra, como eu já mencionei, tem vários devedores aqui nesse CRA. Somente nesse CRA, ele tem aqui um pouco mais de 342 milhões de reais investidos, o que corresponde a 56% do seu PL atual. Porém, como eu mencionei, não é uma concentração apenas nesse CRA. Dentro desse CRA aqui existem vários devedores, porém o fundo ele tem 5 concentrações. Ele tem aqui esse CRA da Ruiz Cofres, que atualmente corresponde a um PL de 8,33%. E ele tem outro CRA destinado a essa mesma empresa, a Leitíssimo 2, que atualmente corresponde a um PL aqui de 2,47%. Então, se somarmos aí, vai dar mais de 9% de PL atual que o SNAG 11 tem apenas nesse devedor. Então, ele tem sim suas concentrações. São essas duas concentrações que atualmente ele tem e que é bom a gente ficar acompanhando, né? E aqui a gente pode ver os outros CRAs, que também seus outros investimentos em Big Trade, FITIC também em operações compromissadas. Então essa é a maneira que atualmente o SNAG 11 ele tem. Ele também tem 2 imóveis que são locados aqui para a empresa Boa Safra Sementes, que são contrato de arrendamento típico e tem uma duração aqui de contrato de 10 anos cada um dos seus imóveis. Além disso, ele também investe em outro fiagro que é da própria casa, né, da Suno, o SNFZ11, onde ele tem aqui um pouco mais de 8 milhões de reais investidos, o que chega a um PL aqui de 1,46%. Então é uma exposição aí muito pequena desse devedor, desse fiagro que atualmente ele investe. Aqui podemos notar como está a sua exposição por tipo de ativo, no caso, por tipo de investimento. Então, 83% do seu patrimônio está investido em CRAs, 8,9% nos seus imóveis, 3,3% em FITICs e 1,5% naquele fiagro que eu mencionei. Aqui ele também menciona a sua exposição por garantias, no caso, quais são as garantias que foram dadas para os seus devedores. Descendo mais um pouquinho aqui, também podemos notar que 77% dos seus ativos estão indexados ao índice CDI,
e 8,9% estão indexados ao índice IPCA. Podemos notar também a sua exposição por setor, no caso, qual é o setor de atuação dos seus devedores. Então, aqui podemos ver que ele tem uma concentração de 60% em empresas de revendas e de produtores. Então, é um ponto também para se prestar atenção, essa concentração nesse segmento. Além disso, ele tem setores aqui como café e laticínio, que são outros que ele tem aqui uma maior exposição. E se descermos mais um pouquinho aqui, podemos ver a sua exposição por região. Então, a região de atuação dos seus devedores. A sua grande maioria estão aqui no estado de Goiás, com mais de 30%, e também no Mato Grosso, superior a 20%, além de Minas Gerais, com 18%. Então, esses são os 3 principais estados que atualmente estão localizados aí, os principais devedores do SNAG 11. Aqui o fundo ele usa uma ferramenta para poder analisar o risco das suas operações. Então ele tem aqui 3 níveis diferentes de risco, que é o baixo risco, o risco mediano. Então podemos notar o seguinte, que a maioria das suas operações atualmente, 78,3%, tem um baixo risco de operação. Então as empresas atualmente que são devedoras dele estão em uma situação relativamente tranquila e que não tem um risco aí delas darem um eventual calote no SNAG 11. Por outro lado, podemos notar que 19,5% tem um risco aqui mediano e com respeito ao risco crítico, que no caso é o pior, tem aqui 2,2%. Então podemos notar que a situação do SNAG 11 é relativamente tranquila. E por último aqui, ele traz mais alguns detalhes sobre cada um dos seus ativos CRAs. Então ele vai fazer aqui uma descrição da operação, mencionar quem é o devedor, aqui na Boa Safra mesmo, que é aquele CRA pulverizado. Atualmente ele tem aqui 57 devedores apenas nesse CRA, totalmente em dia com seus pagamentos. Aqui ele mostra o setor de atuação desse devedor, seu indexador juntamente com sua taxa fixa de juros, as garantias que foram dadas e o vencimento desse contrato que vai ser lá em maio de 2042. Então, da mesma maneira, ele faz aqui com os outros ativos CRAs e FITICs que atualmente ele tem patrimônio investido. Beleza? Então, pessoal, o SNAG 11 eu acho um fundo interessante, um FIAGRO interessante. Tem aquelas concentrações que eu mencionei, que é um ponto para se acompanhar. Mas como mencionei aqui nessa ferramenta com respeito ao risco de crédito, podemos notar que a maioria das suas operações está aí com um baixo risco, então está relativamente tranquila. E é um fundo que vem aí tendo bons resultados. Em especial agora que a Selic ela vai subir, isso vai ser muito benéfico para o fundo e já nesse próximo mês de janeiro ele pode sim subir o seu patamar de rendimentos, já que ele já tem um resultado acumulado muito bom nesses últimos meses, 3, 4 meses aí. Ele vem gerando uma receita bem maior do que o valor que ele tem distribuído. Esses últimos aumentos aí foram benéficos para o fundo e vai continuar sendo, já que a expectativa para o ano de 2025 é que a Selic ela chegue a 14% ou que até que ultrapasse esse percentual. Então isso daí vai ser interessante para os FIAGROS de modo geral. Beleza? Deixe aí nos comentários a sua opinião sobre o SNAG 11. Vale a pena investir? Na sua opinião, deixe aí nos comentários. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.